Olá, seja bem-vindo. Vamos dar continuidade para o nosso curso de matemática para o Correios, o curso pré-edital, onde vamos abordar a teoria diretamente da prática, diretamente das questões anteriores de provas do Correios, da própria instituição, tá? Então é uma lista de mais ou menos 91 questões anteriores, todas para provas de cargos de nível médio, tá bom? E aí talvez no final a gente traga algumas outras questões de cargos de nível superior que façam sentido, né? Que, por exemplo, tem cargos como questões anteriores de provas para estatístico. A matemática que é cobrada lá é uma matemática muito específica, né? A matemática é parte da exigência do cargo, certo? Então, é uma matemática de nível além do que necessita-se para o cargo de nível médio. Mas algumas questões dá para trazer e complementar os nossos estudos. Sugiro sempre que você pause o vídeo e tente fazer a questão por conta própria. Se você quiser deixar mais dinâmico, tenta ir por uns 2, 3 minutos. É normalmente a média que a gente tem, né, por prova para fazer uma questão. E se não conseguiu, você vem para cá e acompanha a resolução. Mas se deu os 3 minutos e você sentir que está desenvolvendo, continua. Vai embora. Aí depois você volta aqui para conferir a resposta. Bom, acredito que dessa maneira, claro que é livre para estudar da maneira que quiser, mas essa sugestão pode ser que fique o aproveitamento mais dinâmico, né? Mais otimizado do vídeo. Não só para esse, mas para qualquer outro canal que você acompanhe nesse sentido de resolução de questões. Mas o que? Use as ferramentas do YouTube a seu favor, certo? Se você achar que dá para acelerar mais, você muda a velocidade do vídeo. Se precisar voltar, volta. Então, tem várias ferramentas que você pode usufruir para otimizar os seus estudos. O material, eu vou disponibilizá-lo através do meu canal no Telegram. Tá? O link para o canal está lá na descrição do vídeo. Só que só no final, eu pretendo montar um PDF só com todas as questões e as soluções dela nesse material. Então, muito provavelmente eu não vou botar vídeo a vídeo lá, tá bom? E é isso. Vamos para a questão propriamente. Essa questão foi da prova de 2011 da banca CESP. Ó, agente de correios, atendente comercial. O trajeto de 5 km percorrido por um carteiro é formado por 2 trechos. Sabe-se que os comprimentos desses trechos, em metros, são números diretamente proporcionais a 2 e 3. Nesse caso, a diferença em metros entre os comprimentos do maior trecho e do menor trecho é igual a... Tá. Para sair dessa questão, você tem que entender esse pedaço aqui, ó. Ok? O que significa isso em linguagem matemática? E depois você vai elaborar uma equação para entender o funcionamento dessas informações entre esses 2 trechos. Você vai chegar no valor de cada trecho em metros, certo? Ele percorreu 5 km em 2 trechos e dividiu esses 5 km, esse trajeto inteiro de 5 km em 2 trechos. Um trecho é diretamente proporcional a 2 e o outro é diretamente proporcional a 3. E aí, ao final, você vai comparar esses 2 trechos, tirando a diferença entre eles. A diferença do maior menos o menor. Então, vamos lá. A chave está aqui, no passo 1, de interpretar esse diretamente proporcional. Ao dizer, aqui está o trajeto, né, dos 5 km.
E aí isso foi dividido em dois trechos. Tem um trecho maior e um menor. Eu vou chamar aqui de trecho 1 e aqui de trecho 2. Ele diz que um deles é diretamente proporcional a 2. Naturalmente, esse vai ser o menor, se o outro é proporcional a 3. O que isso quer dizer? Basicamente, ele está dizendo que um trecho é múltiplo de 2 e um outro trecho é múltiplo de 3. O comprimento, né? Então, o comprimento é diretamente proporcional a 2. É a mesma coisa que eu falar que esse comprimento pode ser dado dessa maneira aqui, ó. 2x. O valor do comprimento pode ser escrito dessa forma. É isso que quer dizer quando ele diz que essa grandeza, o comprimento do trecho que eu chamei de 1 aqui, por exemplo, é diretamente proporcional a 2. Que o valor dessa medida pode ser escrito na forma de uma multiplicação onde um fator é o 2. O mesmo raciocínio a gente aplica para o trecho 2, que chamamos de trecho 2, que é o trecho proporcional, diretamente proporcional a 3. Se fosse inversamente proporcional, você já pegou a ideia, né? Seria um trecho que é divisível por 2. Então seria algo assim. E se fosse inversamente proporcional a 3, é um trecho, é uma medida, um valor que pode ser escrito dessa forma. Um número natural, né? Sendo dividido por 3, de forma a gerar um outro número natural. Bom, voltando. Passo 2 é nós relacionamos essa informação numericamente agora, né? A gente entendeu algebricamente o que aconteceu aqui. Então, se eu somar esse trecho 1 mais o trecho 2, vou botar um passo a passo. Se eu somar o trecho 1 com o trecho 2, eu vou chegar ao total do trajeto, que são 5 km. Mas lembrem, eu quero a diferença em metros. Então é mais conveniente achar em metros já. Poderia achar em quilômetros e no final converter, tá? Fique à vontade. Então quem é T1? T1 é 2x. E T2 é 3x. E 5 km em metros. Esse K aqui vale 10 elevado a 3, certo? 5.000. 5 vezes 1.000 metros. 5x mais 5.000. Ou 5x igual a 5.000. Divide por 5 os dois lados, né? Vai ficar que x é igual a 1.000 metros. Mas x não é o que eu quero saber exatamente, né? Foi só um passo necessário. Agora aqui no passo 3, eu vou calcular a diferença, que é o que eu quero saber. Eu vou chamar de D. Então, a diferença entre o trecho maior, que é T2, e o trecho menor, que é T1. T2 é 3x e x é 1.000. Então, T2 é 3.000. E T1 é 2 vezes 1.000. Costuma dar 2.000, né? Então, a diferença ficou igual a 1.000. Gabarito, letra D. Eu nem precisava ter feito a substituição numérica, né? Olha a ideia. T2 é 3x. T1 é 2x. 3x menos 2x é x. E eu sei que x é 1.000. Ficaria até mais rápido. Fazendo direto algebricamente. Então, a diferença é igual a 1.000 metros. Tá bom? Vamos lá. Questão 10. Uma equipe de conferentes analisou os registros de determinados documentos. Todos os membros dessa equipe trabalham com a mesma eficiência, e 3 deles analisaram 60% de todo o material. A partir das informações do texto,
Infere-se que a quantidade de conferentes da equipe é igual a... Olha, muito rápido aqui. Formação-chave está aqui, ó. Todos trabalham com a mesma eficiência. Ele não me falou o número de conferentes. Só que ele disse que desse total, né, 3 deles analisaram 60%. Então, eles têm a mesma eficiência. Logo, isso é uniforme. Então, se eu pegar esse 60% e dividir por 3, o que essa divisão vai me falar? Vai me falar o quanto cada conferente analisou. Que vai ser 20%. Então, cada conferente analisou 20%. Ora, e quanto eu preciso agora para chegar a 100%, certo? Aqui dá para fazer de cabeça, né? 5 vezes 20 é 100. Então, essa equipe é formada por 5 conferentes. Ok? Caso não fosse imediato, você poderia fazer a diferença. A diferença não, a divisão. 100% dividido por 20 ali, né? E aí você ia chegar a 5. Ok? E aí você ia... E o que essa divisão ia dizer? Justamente, se cada um analisa 20%, quantos analisam 100? Poderia fazer uma regra de 3 também, né? Mas os números facilitaram bastante se você entendeu o significado dessa divisão aqui e dessa informação, tá bom? Vamos lá, questão 11. Caramba, tá uma barulheira hoje. Espero que não esteja saindo, hein? Uma equipe de conferentes analisou os registros de determinados documentos. Bom, é a mesma questão, o mesmo texto da questão anterior, tá bom? Então vamos direto para o comando da questão. Na situação apresentada, a quantidade de material analisado por 2 dos conferentes corresponde a... Nós vimos que a gente sabe que todos os conferentes trabalham com a mesma eficiência. E vimos que cada conferente analisa 20% do material. Então 2 analisarão o dobro de 20%. Que é 40%. Gabarito, letra C. Ok? Bom, vamos lá. Questão de número 12. Em um escritório, a despesa mensal com os salários dos 10 empregados é de R$ 7.600. Nesse escritório, alguns empregados recebem individualmente R$ 600 de salário mensal e os outros R$ 1.000. A partir das informações do texto, considere que aos empregados que recebem salário mensal de R$ 600 seja concedido reajuste salarial de 10%. E aos que recebem salário de R$ 1.000, reajuste de 15%. Nesse caso, a despesa mensal do escritório com os salários de seus empregados aumentará entre... Bom, é uma questão trabalhosa. Vai ter um monte de continhas. Primeira informação que a gente tem que lidar é descobrir quantos funcionários recebem R$ 600 e quantos recebem 1.000, tá? Então, vou chamar aqui de etapa A, né? Descobrir essa informação. Bom, a gente tem uma pista. Guardar essa ideia. Sempre que você estiver com 2 incógnitas, eu tenho 2 incógnitas nesse caso. Quantos recebem 600 e quantos recebem 1.000? Eu não sei. Então são 2 incógnitas. E não dá para dizer que são o mesmo valor, né? Então, se eu tenho 2 incógnitas, eu preciso relacionar pelo menos 2 equações.
eu tenho que extrair duas equações do enunciado. A primeira eu consigo aqui com o número total de empregados, né? Que é 10 empregados. Então, X, eu vou dizer que são os que recebem R$600. E Y é a quantidade que recebe R$1.000. Então, X mais Y tem que ser igual a 10. E a outra equação vem dessa também, em parte. Eu tenho X pessoas recebendo R$600, mais Y pessoas recebendo R$1.000 por mês. E o total disso aqui, que é o que eu consigo igualar, né, para finalizar a minha equação, é R$7.600, que é a despesa mensal com salários. Pronto. A partir daqui eu consigo descobrir quem é X e quem é Y. Tá? Então eu vou escolher trabalhar nessa equação de cima. E daqui eu vou extrair que X é igual a 10 menos Y. Tá bom? E aí agora eu jogo essa informação na equação de baixo. E assim eu vou obter o valor de X, que aí eu vou ter uma equação com uma incógnita só. E, consequentemente, depois eu vou ter o valor de Y, né? Na verdade, eu vou ter o de Y primeiro e depois de X. Nessa substituição. Então aqui vai ficar 600 vezes X, né? Só que X eu disse que é 10 menos Y, com base na primeira equação. Mais 1000Y igual a 7.600. Aqui vai ficar 6.000, né? 600 vezes 10, menos 600Y, mais 1000Y, igual a 7.600. Tirando 6.000 dos dois lados da equação e operando isso aqui, né? Menos 600Y mais 1000Y é a mesma coisa que 1000Y menos 600Y, né? Então aqui vai ficar 400Y. Eu tirei 6.000 desse lado aqui, né? Igual a 1.600. Fazendo essa divisão, dividindo por 400 os dois lados, eu vou ter que Y é igual a 4. E como X mais Y é igual a 10, se o Y é 4, o X é 6, né? Então, isso aqui implica X igual a 6. Beleza. Essa foi a etapa A. Agora a etapa B. Agora vamos para o comando da questão propriamente, né? Então, houve um aumento para quem de 10% para quem recebe R$600 e um aumento de 15% para quem recebe R$1.000. Como é que a gente vai expressar isso? Então, essa nova despesa, que eu vou chamar de D, vai ser R$600 vezes a quantidade de pessoas que recebem R$600, que são 6, né? E aqui eu já vou jogar o aumento. Então, se aumentou 10%, é a mesma coisa que eu multiplicar por 1,10, por 1,1. Ok? Se tivesse descontado, então eu dividiria por 1,1. Isso aqui é o chamado fator de correção, certo? Eu vou tentar fazer um melhor para não confundir, né, com vírgula. Mais a galera que ganha 1.000. Então 1.000 vezes 4, né? Vezes o aumento deles. O aumento deles foi 15%, então é 1,15.
E agora aqui é continha chata. Bom, 600 é a mesma coisa que 60 vezes 10. Isso aqui tudo é um produto, ó. Então você pode trabalhar como lhe convir, para facilitar as contas. Então, eu vou fazer 60 vezes 10, aí esse 10 eu vou multiplicar aqui, ó. Aí vai ficar assim. 60 vezes 6. Aí esse 10 que estava multiplicando aqui, eu botei para multiplicar o 1,1. Então aqui ficou 11. Mas eu vou fazer a mesma ideia aqui com 1000. Só que aqui eu vou fazer com 100, né? Para andar duas vírgulas aqui. Então vai ficar 10 vezes 4 vezes 115. Ok? Então D é igual a 360 vezes 11 mais 40 vezes 115. Isso aqui vai dar uma conta muito chata, né? 360 vezes 10, 3.600. Mais uma vez, 360, dá 3.960. Aqui a gente multiplica por 4, depois joga um zero lá no final, né? 4 vezes 5, 20, vai 2, 6, 4, 0. Então, isso aqui vai dar 8.560, né? Se eu me lembro das contas, é isso aqui. 0, 6, 6 mais 9, 15, vai 1. É isso aí. Então, a nova despesa dele é R$ 8.560. O que ele quer saber é qual foi a porcentagem do aumento em relação à despesa anterior. A despesa anterior é de 7.600. Então, aqui na etapa C de conclusão, finalmente, a gente pega o valor final, né? Ou a gente pode fazer melhor, pode pegar só a diferença de 8.560 e 7.600 e colocar isso em relação aos 7.600, né? Que aí a gente vai obter direto já a taxa que aumentou. Bom, se aqui fosse 1.600, a diferença seria 1.000 para cima, né? Só que não é 600, é 40 a menos, então é 960 de 7.600. Ok? Cortar esse zero. 96 por 760. Aqui daria por 3, né? Mas aqui não. Vamos indo devagar por 2, né? 48. Simplifica embaixo por 2 também. Vai ficar 380. Agora aqui, ó, dá para dividir por 4, né? Em cima e embaixo. Todo número, o critério de divisibilidade do 4 é esse. Você olha os dois últimos dígitos. Se esses dois últimos dígitos formarem um múltiplo de 4, né? Ou, de outro jeito, um número divisível por 4, então todo o número é divisível por 4. 48 só tem dois dígitos mesmo, dá para dividir aqui, 48 por 4. Vai ficar 12, né? 80, olha aqui para 80. 80 é divisível por 4, então 380 é divisível por 4 também. Mais próximo aqui é 9, né? 4 vezes 9, 36. Sobra 5. 12, 95. Se fosse, olha só aqui, isso aqui é quase 12%. Seria 12% se fosse 12 sobre 100.
Então, se o numerador manteve e eu diminuir o denominador, quer dizer que essa fração vai dar um número maior. Ok? Vai ser um pouco mais que 12%. E aí isso já me colocaria ali na letra C. Mas a gente pode fazer essa divisão aqui, né? Devagarzinho. Coloco o zero aqui, né? Vai ficar 1, sobra 25. 2. E aí já pode até parar. Nem precisa continuar aqui não. E olha só, aqui 0,12. Você sabe muito bem que é igual a 12 sobre 100. E 12 sobre 100 é 12%. Tá? Ele não quer o valor exato, ele deu a resposta em intervalos. Então, o nosso gabarito está na letra C. Uma questão chata, trabalhosa, as contas relativamente simples, mas contas chatas. Então, mesmo você sabendo, imagina que você bate o olho e fala, eu sei resolver. Mesmo nesse caso, essa questão vai te tomar tempo, tá? Então, talvez seja o caso, se você bater o olho, eu sei resolver, beleza. Mesmo assim, você pular ela, porque uma questão desse tipo toma muito tempo, e o tempo você tem que administrar também na prova, né? Então, é isso. Questão 13. Em um escritório, a despesa mensal com os salários dos 10 empregados é de R$ 7.600. Nesse escritório, alguns empregadores recebem individualmente R$ 600 de salário mensal e os outros R$ 1.000. Bom, o mesmo texto associado à questão anterior, né? Só mudou o comando da questão. Se para atender a crescente demanda de serviços, o escritório triplicar a quantidade de empregados com salário de R$ 600 e duplicar a quantidade de empregados com salário de R$ 1.000, então a despesa desse escritório com os salários de seus empregados passará a ser... Bom, vou utilizar os dados que a gente já descobriu lá na questão anterior, né? De lá, a gente sabe que o número de funcionários que ganham R$ 600 é 6. E o número que ganha R$ 1.000, né? Se eram 10 e já foram 6, sobra 4. E aí isso aqui dá 7.600. Então, isso aqui é na situação 1. Tá? Caso você não tenha visto a questão anterior, por algum motivo, bastaria você fazer um sistema aqui, tá? Vou armar aqui para você. Você teria isso aqui, ó, x mais y igual a 10, chamando de x os que ganham, a quantidade de funcionários que ganham R$ 600 e y a quantidade de funcionários que ganham R$ 1.000. E aí a segunda equação para o seu sistema seria essa. X funcionários ganham R$ 600 mais y funcionários ganham R$ 1.000. Isso tudo dá 7.600. E aí, resolvendo esse sistema, você chegaria a essa resposta daqui, tá? Mas, de novo, isso está lá na questão anterior. Então, na segunda situação, o que ele vai fazer? Ele vai triplicar a quantidade de funcionários que ganham R$ 600. Se era 6, se eram 6, agora vai ser 18. E vai duplicar a quantidade que ganham 1.000. Se eram 4, agora são 8. E o que ele quer saber? A nova despesa, né? Desse escritório. Essa nova despesa, que eu vou chamar de D. Então, uma mera multiplicação e uma sominha aqui, né? 6 vezes 8, 48. Vai 4, 10. Coloco esses dois zeros aqui. Mais 8.000.
igual a nova despesa. Aqui vai ficar, né, 18.800. Deixando nosso gabarito na letra A. Beleza? Questão número 14. É isso, 14. Também do SESP, da banca SESP, da prova de 2011. Em uma empresa, os empregados têm direito a descanso remunerado de um dia a cada 15 dias. 15 dias trabalhados, né? Então, trabalha 15 e descansa 1. Dá para entender assim. Em determinado ano, os dias trabalhados e os dias de descanso somaram 224 dias. Com base nessa situação, é correto afirmar que, nesse ano, a quantidade de dias de descanso desses empregados foi... Então, eu quero saber a quantidade de dias de descanso, com base nessas condições. Bom, uma ideia é você extrair duas equações, certo? Vamos pensar em duas incógnitas. O número de dias de descansos e o número de dias trabalhados são dois valores desconhecidos, então eu poderia atribuir, né, uma incógnita para cada um, achar duas equações e resolver o sistema, né? Mas tem um jeito que foi o que eu visualizei primeiro, até antes que visualizar por sistema, que é eu pensar em pacotinhos. Já vou explicar melhor, né? De 16 dias, certo? E dentro desse pacote de 16 dias, estou com 15 dias trabalhados e um dia de descanso. Um dia de descanso, né? Então, 16 dias, eu fico com 15 dias de trabalho mais um de descanso, certo? Trabalho e descanso. E qual que é a ideia? Ele disse que o total, somado os dias de trabalho, os dias trabalhados e os dias de descanso, foi 224 dias. Então, se eu pegar o 224 e dividir por 16, eu vou verificar quantos pacotinhos desse aqui, que eu montei de 16 dias, com 15 de trabalho e 1 de descanso, cabem dentro de 224. No caso, 224 é um múltiplo de 16, né? Então isso aqui vai dar uma divisão exata, que vai ser 14. Então, o que esse quociente está me dizendo? Que aconteceram 14 pacotinhos desse aqui. Bom, e se dentro de cada pacotinho tem um dia de descanso, então eu concluo que houveram 14 dias de descanso. Fechou? A resposta então ficou na letra E. 14 dias de descanso fica um número maior que 12, menor que 16. Muito obrigado. Fechamos então a parte 2. Em breve a parte 3 desse curso aí de resolução de questões pré-edital para o concurso do Correios. Ok? Muito obrigado e até a próxima.